Nós estamos na última Movie Night de 2019. Cadê o ar? Mas como o Henrique acabou de falar, essa pincelada foi para você passar por um minuto tudo que aconteceu, mas enxergar aquilo que vai acontecer diante de nós. E nós fizemos algo especial nessa noite. Nós queremos, tanto quanto o pincelado, quanto o que vem por aí, relembrar. Então isso que está acontecendo são os quadros que marcaram 2019 na Movie Night e que nós temos um encargo de sempre renovar. Então, muito provavelmente, não haja esses quadros mais no ano que vem, mas outros que nós vamos ter de ideia. Amém? E para o quadro do Movie Talks, nós vamos chamar aqui o querido Evandro Vieira e o Thomas. Chega! Vamos aplaudir mais forte esses homens de Deus? Vai ser com eles aí hoje. E eu quero só adiantar algo. Estava interessante que nós vamos ter uma reunião de liderança. Cadê os líderes de célula aqui? Diga amém bem forte. E vai ser após a Movie Night. Vocês ouviram isso ou foi só eu? Uma hiena aqui. E interessante que aí nós fizemos um... Ó, da hora, né? Eu comprometeu também, mano. Eu não sabia que era pra vir amarelo. Então... Só um segundinho antes de começar aquilo que nós vamos bater um papo. Renan, joga minha agenda para cá. Essa minha agendinha está aqui, minha pauta. É, essa aí mesmo. A Bíblia também, que eu não sei ficar sem ela. A Bíblia também. Aleluia. Só isso. Se você buscar muito, eu te trago aqui para cima também. E é o seguinte, aí nós fizemos um formulário com perguntas e respostas para os líderes, inclusive líder de célula, não deixe de responder. Só vai entrar na reunião quem tiver respondido. Brincadeira, mas é verdade. Se quem não respondeu, vai ter que responder rapidinho lá depois, antes da reunião. E dentre as respostas, tem uma pergunta lá que eu faço. Eles preenchem uma série de perguntas que eu faço. E a última é, o que vocês sugerem ou desejam para 2020? Aí tinha dentre as muitas respostas, mais de 20 pessoas já responderam, tinha duas muito interessantes, que eram antagônicas. E eram na sequência uma da outra. Então, um respondeu assim, eu acredito que a Movie, nós temos que... no nosso culto, ser mais ainda dinâmico, mais ainda inovador, mais ainda moderno, enfim, para atrair mais ainda pessoas. Falei, legal, então esses quadros foram uma iniciativa nesse sentido. Eu lembro que quando nós começamos com esse culto mais dinâmico, veio uma pergunta no Manda Bala, que teve o primeiro Manda Bala, e eu fui que respondi. Falaram, pastor, o seu culto é um culto politicamente correto? A Move é uma rede de jovens politicamente correta, e não uma rede de jovens mesmo? Eu falei, uau! Aí eu perguntei para a própria galera, quando vocês saem daqui, a forma como vocês entram e vocês saem mais apaixonados, mais dependentes, mais buscando e querendo a glória de Deus ou não? E todo mundo sempre assim, sempre na adoração, no louvor, nas palavras, nos apelos, sempre esse ambiente. Então eu falei, então a própria prática do que é a Movie Night responde. E quando nós inovamos com alguma coisa, ou queremos fazer algo que pode parecer apenas descolado, na verdade é só mais uma isca, é só mais um anzol, é só mais um lançar no mar, para atrair pessoas, para ouvir o verdadeiro evangelho, e eu creio que esse evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo homem. Quem pode dizer amém bem forte? Amém. Mas aí na sequência dessa resposta tinham dizendo, é um ano de voltar para os princípios e valores, para a essência. E eu falei, as duas coisas são verdades, porque na verdade toda vez que nós ouvimos a Deus, nós chegamos antes. Toda vez que a gente percebe a voz de Deus, a gente se antecipa naquilo que é a vontade dEle. Então sempre tem cara de novo, mas também sempre tem cara de algo que é eterno. Não é nem velho e nem novo, é eterno. São os valores e princípios da palavra de Deus e da presença de Deus. Quantos creem assim também? Diga amém bem forte. Amém. E para falar um pouco sobre isso, e para estar aqui nesse bate-papo de alguns minutos, antes de depois mais um quadro, eu quero te fazer um alerta importante. Está aberto agora lá no Instagram da Movie, o Manda Bala. Então após esse quadro vai ter o Manda Bala com o Jansen e com o Bruno. Será que esses caras sabem responder perguntas? Logo na sequência aqui, daqui 15 minutos, 12 minutos, mas pode chegar em 15, pode pôr 15 aqui de novo. 15 minutos, o Jansen e o Bruno vão responder as suas perguntas, porque o Evandro e o Thomas vão responder as minhas perguntas, mas vocês vão poder perguntar também, aí vai ser o Jansen, o Bruno, e vai ser da hora. Então, entra no Instagram agora aí, você que está aí online, você que quer fazer uma pergunta, entra lá nos stories da Movie, da Rede Movie, está lá no Instagram, você conhece, tem lá, Manda Bala, você clica ali e faz uma pergunta. Provavelmente, pela quantidade de pessoas que tem aqui,
não se responda todas elas, mas eu prometo, vamos responder as melhores. Então, assim que vier essas perguntas, você vai ver, eles nem sabem quais são ainda. Vai ser no freestyle. Olha aí. Amém? Mas vamos lá. Evandro, Thomas, eu queria falar de 3 coisas com vocês. E vocês nem sabem o que é, né? Na verdade, o Evandro sabe mais ou menos, que eu falei 5 minutos com ele. Show, hein, Evandro? Mas eu quero falar com vocês sobre 3 coisas. E são 3 coisas que, para mim, são assuntos atuais. E são assuntos... Quantos estão aqui ouvindo? Diga amém. Vamos fazer silêncio no 3, então? 1, 2, 3 e... Não converse agora. Nós vamos prestar atenção. O primeiro assunto que eu queria que vocês comentassem um pouco e dessem a opinião de vocês, para que a gente possa esclarecer, segundo nosso ponto de vista, de vocês, no caso, a nossa mente, não somente essa semana, mas nos últimos meses, as tretas da internet têm se acirrado. Meu Deus. Sim ou não? E nós vemos muitos pontos de vista, tem tretas mais famosas, mas tem várias tretas do submundo, tem tretas do Twitter, tem tretas do Instagram, tem tretas... Até no Facebook tem treta, você não lembra mais, você não entra, mas tem. Elas são mais sobre política, essas coisas. Mas as tretas da internet entre cristãos, sobre pontos de vista teológicos, sobre pastores, sobre heresias ou não, independente disso. O que vocês pensam, Evandro e Thomas, sobre as tretas da internet? O que vocês podem dizer ou dar de recomendação para nós, como Move, sobre esse tema? Fica à vontade, Thomas. Não, você já sabia que ia perguntar disso, pode falar. Eu anotei aqui no meu celular algumas coisas. Anotou, mano. Mas, bom. Peraí, deixa eu abrir aqui. Pode começar. Não deixe de fazer a pergunta lá no Instagram. Treta na internet. Bom, vamos lá. Parece que durante as últimas 2 semanas, parece que a coisa começou a ficar ainda mais quente, né? A gente começa a olhar aí o Instagram, a gente começa a ver aí Twitter e todas essas coisas, e parece que as coisas estão mais acaloradas e parece que todo mundo quer ter a razão, né? Esse que é o problema. Todo mundo quer portar a razão. Eu gosto de um versículo que está lá em Mateus capítulo 12, versículo 25. Você tem a Bíblia aí? Mateus 12, 25. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Mateus 12, 25. Acharam aí? É um versículo bem comum. E sobre todas as tretas, eu acho que uma das que mais ficaram evidentes aí nos últimos dias foram sobre uma ideia teológica e um problema teológico que houve, uma discordância teológica. Eu acho que sempre o caminho de todas das nossas dúvidas, das nossas questionamentos, sempre deve ser o diálogo. Antes do diálogo, não deve haver nenhuma manifestação pública, mas uma vez que acontece a manifestação pública, você também tem que estar consciente que você vai tomar publicamente também. E eu gosto bastante desse versículo e desse momento, porque Jesus ele fala para os fariseus que reino que está dividido, ele nunca vai prosperar. De reino dividido, ele nunca cresce. E eu acho muito interessante isso. Nós não temos tempo aqui, porque é um bate-papo e a gente só tem 10 minutos para falar sobre isso. Mas é o mais engraçado de toda essa história, porque Jesus, respondendo essa pergunta, na verdade, ele está lendo o pensamento dos fariseus e ele responde essa pergunta. E antes disso acontecer, os fariseus veem Jesus fazendo um milagre, que é curando um cego e um surdo, se eu não me engano. E aí eles chegam à conclusão que é em nome de quem que ele está curando. E aí ele chega à conclusão, no pensamento, que pode ser em nome de Beelzebu. E Jesus chega à seguinte conclusão e responde para eles: olha, reino dividido não se prospera. E o que eu penso a respeito? Antes mesmo da gente criticar tudo que está acontecendo, nós precisamos analisar os frutos. Nós precisamos analisar o que está acontecendo, nós precisamos analisar o que houve antes para chegarmos a qualquer conclusão. E antes mesmo de chegarmos a qualquer conclusão, e caso você ache que a sua conclusão é a conclusão mais bíblica, e aí volta para a gente repensar se os frutos denunciam o Deus que ele serve. E aí, então, isso daí já vai poupar muitos discursos e muita necessidade de ter a razão de muitas coisas que nós queremos. Eu vou parar de falar aqui e eu vou completar, senão eu vou querer pregar.
Cara, minha opinião quanto a isso, né? A própria Bíblia diz em Provérbios 14, se eu não me engano, que o homem sábio ele tem domínio sobre o seu gênio, ele tem domínio sobre as suas emoções. E ele exerce generosidade em exercer a empatia, em se colocar no lugar do próximo e exercer de misericórdia. Então, a partir do momento que a gente percebe que na internet, que é um lugar que é meio que uma terra sem lei, onde as pessoas estão não simplesmente buscando alertar sobre alguma coisa, elas estão querendo impor a opinião delas de uma forma com que elas vão olhar e a intenção delas é mostrar que ela está certa e que fulano de tal falou sobre tal coisa e muitas vezes aquilo, quase todas as vezes isso não edifica ninguém. Então, eu lembro que esses dias eu vi um grande pastor aí, que ele é muito perseguido, né, nas redes sociais, e ele disse que ele apagou os comentários dele. Todo mundo fala, apagou porque ele não quer ser contrariado. Ele disse, não, eu apaguei porque quem está lendo não está sendo edificado. Se fosse falando sobre mim, mas sobre coisas que edificariam esse povo, eu deixaria sem problema nenhum. Mas como ninguém está sendo edificado, então eu resolvi tirar. Não é por causa para proteger a minha imagem, que é o que as pessoas, né, costumam pensar. Fulano tirou, fulano fez isso, porque ele não quer ser confrontado. Não, eu acredito que seria alguém que aceitaria numa boa ser confrontado sobre questões teológicas, questões hermenêuticas, enfim. Mas isso não edifica ninguém, isso só demonstra o nosso próprio ego caído, né, carnal, e a gente acaba demonstrando que é muito maior a admiração do que o sentimento de amor que a gente tem. Eu lembro que a gente estava conversando, né, André, esses dias, falei, poxa, muitas pessoas gostam de criticar tais pessoas, tais pastores, e, cara, beleza, pode ser que em algum momento ele cometeu algum deslize, falou alguma coisa que não era para ser falado. Só que, será que o coração desse cara é simplesmente quando ele sobe no púlpito, ele só consegue replicar quem ele é quando ele está com o microfone na mão? Poxa, será que as pessoas que estão ao redor desse pastor, será que elas não enxergam e não veem um motivo que os faça abrir mão de vida, abrir mão de finais de semana com a família, seja lá o que for, para entregar a sua vida em favor de algo que realmente vale a pena? Será que essas pessoas não enxergam Cristo na vida dessa pessoa? E com certeza sim. Então, eu acredito que com questões de brigas na internet e tudo mais, cara, se pondere, não queira ser a pessoa que vai trazer a revelação das revelações, a palavra-chave ou qualquer coisa que essas pessoas buscam, porque elas estão procurando like, elas estão procurando serem vistas e terem os seus 15 minutos de fama ou terem prints compartilhados. Olha, você viu que fulano disse, fulano... Isso não edifica ninguém e é inválido a minha opinião. Cara, vá compartilhar meme, compartilha a foto do seu gato. O Instagram não é um mundo, o Instagram é uma rede social para você passar o seu tempo. O Facebook, enfim, cara, compartilha vídeo de alguém caindo que eu vou achar melhor. E diz aí, pastor André, o que você pensa sobre? Achei que ia escapar dessa, não estava combinado isso. Mas dentro do texto que você mesmo disse, né? Aqui na NVT diz assim, né? No entanto, quando os fariseus souberam do milagre, como você falou, do fruto, disseram, ele só expulsa demônios porque o seu poder vem de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus conhecia os pensamentos dele e respondeu, todo o reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou família dividida contra si mesmo se desintegrará. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido e luta contra si mesmo. Seu reino não sobreviverá. Então ele falou, se eu expulso o demônio pelo poder de Beelzebu, o que dizer dos seus discípulos? E assim por diante. Então Jesus estava dizendo o seguinte, que o princípio aqui que ele deixa é, se nós somos um corpo, uma família, sempre o valor principal é manter a unidade. Hoje eu conversava com o Henrique de manhã, trocando versículos e revelações que temos tido, e aí eu mandei um texto grande e ele percebeu uma parte específica do texto, que é perseverar como pacificador, perseverar pelo aspecto de ter paz com todos, lá em Hebreus também, não, lá em 1 Pedro, se eu não me engano. Então, a Bíblia diz que nós devemos buscar a paz com tudo que nós temos, e principalmente com os domésticos da fé, diz a Bíblia, com os irmãos em Cristo Jesus. Então, o que eu creio? Que tem briga que tem que entrar. Quando ela toca o Evangelho, quando talvez uma multidão está sendo enganada,
existe a diferença entre conflito de ideias e confronto de pessoas. Então nós temos que amadurecer para conflitar em ideias, para discutir temas importantes, sem medo de expor a verdade, mesmo que alguém sinta-se ofendido. Mas por outro lado, que nosso primeiro crivo seja manter o vínculo de amor, manter o vínculo de paz. E na briga que tem que entrar, por causa do evangelho, por causa da palavra, ou por causa de debater o ensino, talvez nós temos visto que o melhor lugar não são ainda as redes sociais. Poderia ser, talvez em algum lugar seja, mas aqui nesse mundinho fechado, aqui nessa vida e nesses dias tem sido um lugar que tem piorado. Por quê? Porque as pessoas entendem o que elas querem entender, não o que você quis falar. Já viu? Quem é que já passou por isso? Você escreveu um texto ou uma mensagem para alguém e você foi totalmente mal interpretado. Levanta a mão bem alto. Qual a sensação de ser mal interpretado? Ruim ou boa? Agora, quantas vezes será que você não interpretou também alguém e julgou a pessoa baseado no que você pensou que ela quis dizer? Então, sabe o que eu vejo? Que são dias a gente chegar e perguntar, cara, o que você quis dizer com isso? Isso. Tá bom, mas você disse isso, você não disse o que você queria dizer. Vai lá e retrata. Entende? Mas que em primeiro lugar a gente venha ter essa coragem. O que você quis dizer com isso? Eu não entendi direito, antes de vir com pedras. Então eu creio que o equilíbrio é manter a unidade, manter o amor, aprender a amadurecer para discutir ideias. Conflito de ideias não significa confronto de pessoas. E as pessoas vão levar tudo para o pessoal. E pedir sempre ao Espírito Santo sabedoria. Qual briga que eu vou entrar? No que eu vou entrar? Então, é importante ponderar sobre isso. Porque se você ponderar sobre isso e perceber isso no Espírito, você vai perceber que mesmo que a humildade não é tão louvada nos nossos dias, e o silêncio não é tão louvado nos nossos dias, às vezes é o melhor remédio. Teve um dos vídeos que eu vi por aí de um teólogo, que ele, num terço do vídeo, é metendo pau em quem não está se posicionando contra algum ensino. Ele chama dos isentos. E ele tem uma raiva dos isentos. Ele fala que o culpado são os isentos. Então ele se levanta até contra aqueles que querem ficar de boa. Por quê? Porque o mundo desse cara é esse mundo. O cara se ergueu assim. A vida do cara é criticar ensinos. Então quem não critica para ele não está cumprindo o propósito. Mas esse mundo de estar quieto, está ganhando almas, está curando os enfermos, expulsando demônio, multiplicando célula, fazendo a vontade de Deus. E ele está chamando os caras de isento. Como se falar de um assunto, criticar alguém, fosse mais construtivo do que realmente fazer a vontade de Deus na sua vida, dentro da sua casa, lá na sua escola, lá no seu trabalho, lá na sua célula. Então eu achei ridículo o vídeo desse cara. Quando eu vi, é um teólogo. Então ele não é conhecido, provavelmente poucas pessoas viram esse vídeo aqui, não é daqueles que vocês conhecem, mas ele, um terço, mete o pau em quem está de boa. Então eu acho que a gente tem que amar ficar de boa, mas saber a briga que tem que entrar, e nessas entrar de verdade, com a palavra, discutindo ideias, e não simplesmente reduzindo pessoas a excluindo pessoas. Outra coisa que eu queria ouvir de vocês, que acho interessante, e nós não temos medo de polêmicas, mas foi muito falado também sobre o aspecto da hipergraça. Então, foi muito falado sobre o aspecto de uma graça barata, de uma mensagem que leva as pessoas a pecarem mais. Eu queria ver o que vocês pensam sobre isso, sobre esse termo, sobre o que as pessoas falam sobre isso, e se vocês têm medo de estarem vivendo debaixo da hipergraça. Queria ouvir vocês sobre a hipergraça. Agora eu começo. Tá bom. Bom, hipergraça, mais um termo inventado por gente que está lá no Instagram, no Facebook, procurando o quê? Treta. Então, assim, cara, nós, como igreja, Dínamos, a gente é muito agraciado, porque eu percebo que quando hoje a mensagem é da graça, cara, a gente já caminha nessa revelação há, no mínimo, uns 3 anos, 4 anos. Mas se você também parar para perceber, isso está mais aflorado agora no nosso povo por causa de toda a repercussão que teve nas mídias sociais e tudo mais. E eu ministrei aqui, eu tive a oportunidade de ministrar, né? Paulo, ele menciona sobre a lei da carne, sobre a lei de Deus e sobre a lei do Espírito. E a lei do Espírito, ela vai te conduzir de tal forma que você vai saber discernir aquilo que Deus te ordenou fazer e aquilo que você faz porque você ama a Deus. Então, existem certos tipos de coisa, certos tipos de lugares, de postagem, de lugares que nós frequentamos, que não precisa, está muito além daquilo que pode ou não. Né? Nós somos a geração que está atrás do que pode ou não. Durante muito tempo foi, pode fazer tatuagem ou não pode?
pode ouvir música secular ou não pode. Mas, cara, é muito baixo, muito raso isso, a questão de você pode ou não fazer. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, né? Nós sabemos e temos essa revelação. E caminhar com essa revelação todos os dias nas nossas vidas se torna muito mais prazeroso, muito mais agradável de estar com Deus, de comungar com Deus, de perceber a presença de Deus, porque você sai dessa limitação de pode ou não pode e você entra num aspecto que, ao meu ver, eu entro e percebo como se fosse, cara, é um senso de responsabilidade, é um senso de temor, de eu querer agradar quem de fato morreu por mim, quem de fato me dá segundas chances todos os dias. E não tem como eu perceber que todo esse amor, toda essa oportunidade de recomeço diário, ele está disponível para mim, independente de quantas vezes eu precisar, e eu olhar para todo esse amor e ainda querer fazer aquilo que eu quero fazer. Então, assim, o que me prende a Cristo, o que me faz eu querer cumprir com a vontade de Deus, mesmo quando diz lá, quando Paulo escreve que o bem que eu quero fazer, às vezes eu acabo não fazendo, e o mal que eu não quero fazer, às vezes eu acabo fazendo. Mas o que me faz eu dosar isso é só o Espírito Santo. Não tem uma lei, uma regra, um pode ou não pode. Não, mas é a pessoa do Espírito falando sobre mim, através de mim, e que me capacita a fazer algo que é praticamente não, é impossível, de eu cumprir com a lei de Deus, cumprir com os mandamentos de Deus, cumprir com o pode ou não pode de Deus. Então, não se trata mais de pode ou não pode, se trata de nós nos relacionando com Deus, que nos ama a todo custo, independente daquilo que nós fazemos, e que nós queremos agradar Ele a todo tempo. Então, o termo hipergraça, ao meu ver, é um termo de alguém que não conheceu da graça e caminha sua vida baseado naquilo que ela acredita, naquilo que ela quer viver. Então, cara, quando você ama alguém, quando você sabe que você é amado, você quer a todo tempo corresponder esse amor. E a Ravena está aí para falar isso. Olha aí, amém. Cara, você quer corresponder a todo tempo. Não tem Uau. como. O amor sempre gera uma resposta. Exatamente. Se você não caminha com questão de querer corresponder, não é amor que você sente. Não é isso. E você, Vandrão? Eu tô bem aqui, tá legal, tá bom o assunto. Hipergraça. Pois é, hipergraça é um termo que começou a ser usado lá nos Estados Unidos, a gente já ouvia falar sobre isso, sobre uma minoria, né? Mas eu nem quero me atentar muito dentro desse assunto, mas eu quero dar uma dica para os irmãos em relação ao crescimento no conhecimento da palavra. Não seja amante de pregadores, seja amante da palavra de Cristo. Seja amante em conhecer a Cristo, em ter tempo de relacionamento com Ele, conhecer o verdadeiro Deus que você serve. O grande problema que nós estamos vendo na nossa atualidade é pessoas se respaldando em pregadores, em vez de se respaldar na palavra. Por quê? Porque são pessoas que são obesos de palavra. Passa o dia inteiro deixando a sua Bíblia de lado, juntando pó, compra da melhor capa, mas junta pó, mas procura lá o melhor tema para confortar o teu ego, o teu eu, o seu momento, e joga lá. E hoje nós temos centenas de milhares de pregações hoje na internet. Qualquer tema que você jogar hoje, você realmente vai encontrar, mas você passa a ser amante disso e menos da palavra de Cristo. Então, a dica que eu te dou para você iniciar o seu 2020 é: seja amante da palavra. Pega aquilo que você entende como carta de alguém apaixonado por você e faça disso a sua vida, cara. Medite nisso dia e de noite e você vai tirar suas conclusões. Medite em Romanos. Começa lendo 2020, lendo em Romanos. E aí a gente troca ideia sobre hipergraça. Acho que merece um aplauso a Jesus Cristo por isso, né? Amém. Deitou. Amém. Eu acho que vocês falaram bem já sobre isso. Meu único receio desse assunto é porque quando você fala de hipergraça, parece que é uma graça muito grande. Então, acredite. O que é uma graça maior? Vamos pensar assim, porque, deixa eu só explicar. A crítica sobre a hipergraça é muito válida, porque ao longo da história, pessoas não tiveram revelação da graça, mas usaram a mensagem de um Deus amoroso, sem experimentar esse amor, para viver uma vida de pecado. Então, qual que é o problema? Quando você vê esse termo, você acha que agora a gente tem que pregar uma graça menor. O que é uma graça maior? Uma graça que te faz ser perdoado e viver a vida de antes, ou uma graça que te faz perdoado e transforma quem você é e te faz ser a imagem de Jesus? Então, o único
o receio que eu tenho com esse termo é que, pelo medo de alguns, do que alguns fazem com a graça, eles acham que já conhecem muito a graça. Ei, tudo que você ouvir sobre a graça durante todos os dias de toda a sua vida, ainda vai ser menor do que de fato é a graça de Deus. Só que quanto mais você conhece essa graça, mais você se parece com Jesus. Então, o único problema está em quem ouve a mensagem. Alguém que nasceu de novo, que ouve com revelação desse amor, vai querer entregar tudo aos pés dele. Então, a crítica sempre foi baseada no comportamento libertino das pessoas que usam a desculpa da graça para viver o que sempre quiseram viver. Mas aqueles que ouviram a verdadeira graça, aqueles que receberam a verdadeira graça, e como o Evandro disse, querem conhecer a Cristo, que é a graça manifesta, esses vão ser transformados de glória em glória na mesma imagem, em nome de Jesus. Amém? E para terminar esse momento aqui, definam baseado em tanta coisa. Eu lembro que alguns anos atrás se falou muito de relevância. Eu quero que vocês definam relevância para vocês após o período pós-relevância. Nós vemos o período pós-mensagem relevância. Agora, baseado em tanta coisa que a gente tem aprendido e crescido, igreja, vida com Deus, definam para vocês o que é alguém relevante na ótica de vocês, para a gente saber o que vocês pensam. Posso começar? Bora lá. Bom, relevância. Eu gosto de falar disso porque relevância é bem diferente de visibilidade. O fato de você estar visível não significa que você se torne alguém relevante. Um exemplo simples, por exemplo, quantos aqui já assistiram Big Brother? Assistiram Big Brother? Abraço. Todo mundo já assistiu Big Brother, mano. Infelizmente. Todo mundo já assistiu Nem Big que seja Brother. o primeiro lá, o Assisti, boiadeiro. já assisti. O boiadeiro lá. Não viu o Bambam lá, com a magrelinha lá, né? Alemão, Domini. de São Bernardo. Eu lembro do irmão. Domini. Encontrei, Só assisti o primeiro, eu era ímpio ainda. Encontrei o alemão, inclusive, mano. Aqui em São Bernardo, Chácara aqui, inglesa aqui. descendo ali, cara feio. Mas vamos lá. Jean Willis. Meu. Não, vamos voltar aqui no Big Brother. Com certeza você já assistiu Big Brother em algum momento da sua vida. Tenho certeza que você já fez isso. Se foi a Fazenda, você vai ficar ali do lado, nós vamos orar por você, porque é pior ainda de tudo isso daí. Rapaz, estou lendo as perguntas aqui, hein? Jansen e Bruno, Deus, mano. prepara a espada aí, viu? Da Mas vamos palavra. lá. Se tratando de relevância e visibilidade. Quantos aqui lembra de algum Big Brother, o último Big Brother que venceu o Big Brother? Quem que foi? Quem que foi o último ganhador do Big Brother? Quem? Corinthians. Eu não faço Flamengo. ideia. Eu não faço ideia quem foi o último ganhador do Big Brother. O Big Brother... Flavinha. Flavinha, como não? Inclusive, A, ela Esther, quem tá lá. a minha esposa falou isso, e ela não Flavinha, assiste. pode- Nem televisão tem em casa, eu sou um crente de Mãe verdade. de 3 filhos sabe que a Flavinha ganhou o Big Brother. Flavinha, pode Amor, entrar. pelo amor de Deus. Flavinha, vem, Flavinha. É brincadeira. Vem que o Brasil tá te A esperando. Flavinha foi a ganhadora do Big Brother. Ela ganhou no... Agora vamos voltar também. aqui. Ela... Eu não sei também. Não Muito foi bem. a Flavinha, gente. Falaram aqui no ponto. Não foi a Flavinha. Vamos voltar aqui. Eu tô no meio de crente, os caras não sabem. Vamos O supor... Dalton sabe, mas não quer contar. Dalton sabe. A fulana aí, ou Toda essa fulano, novela. ganhou o Big Brother aí e tal, ganhou visibilidade, mas não tem nenhuma relevância, porque se trouxesse relevância, você lembraria. Então, relevância é diferente de visibilidade. Visibilidade você pode perder a qualquer momento. Relevância, no termo original da palavra, na etimologia da palavra relevância, é quando você está andando por um lugar plano e você, então, consegue achar um relevo. E pessoas relevantes são pessoas que... Vou ficar em pé aqui, dá licença. São pessoas que você está andando e então você, ao subir, você consegue enxergar além daquilo que você está vendo. Isso são pessoas relevantes. Então, o que eu quero te falar sobre relevância? Relevância são pessoas que entenderam o seu significado e dão a possibilidade para que outras pessoas subam em cima para começar a ver de outro plano. Então, tudo que você for fazer, seja alguém relevante, não visível. Entendeu? Porque para as pessoas passarem a subir em você no bom sentido e começar a olhar a vida de outro prisma. Nós, cristãos, somos chamados para ser relevantes, não visíveis. E boa parte das pessoas que são relevantes são invisíveis. Beleza? Beleza, falei. Eu vou falar o que agora? O que eu vou falar? Oh, beleza, tá bem legal. Relevância. Vamos lá. Bom, aquilo que o Evandro falou, né? Cara, a questão
da relevância ser confundida com a visibilidade, eu acredito que esse seja o mal da nossa rede social de hoje. Porque tem muita gente acreditando que a relevância ela só é entregue para você de bandeja se você for visível. E essa relevância, muitas vezes a gente busca isso a todo custo, só que você está correndo atrás da coisa errada. As pessoas estão correndo atrás da coisa errada. Porque acredito eu que a relevância, ela te inspira não somente a ser alguém melhor, mas a fazer com que, através da sua vida, outras pessoas também sejam melhores. Eu lembro que eu compartilho sempre isso com o pessoal da minha rede e tudo mais. Cara, é muito bom você ser livre, mas melhor é você ser alguém que livra. É muito bom você ser alguém que, através daquilo que você fala, através daquilo que você é, daquilo que você posta, daquilo que você pensa, você perceber que existem pessoas que estão sendo tocadas, mudaram os seus estilos de vida, obviamente, pelo toque do Espírito Santo, mas por algo que veio da sua boca. Então, nós precisamos entender, isso que o Evandro falou também, sobre a questão da relevância, ser a grande maioria das vezes com pessoas invisíveis. A relevância não tem nada a ver com a quantidade de pessoas que te seguem, mas com a consistência das pessoas que te seguem, que te olham, que te observam e aquilo que elas replicam porque elas perceberam em nós, em você, em mim. Então, isso precisa ser o nosso orgulho. Isso precisa ser o nosso entendimento. De você entender que você, no seu ambiente, seja lá na sua faculdade, seja na sua escola, seja no seu trabalho, na sua família, você tem relevância. Porque você tem um Espírito dentro de você e as pessoas ali estão clamando para que você proporcione a elas aquilo que está dentro de você, aquilo que transformou sua vida, aquilo que te curou, que te sarou. E isso é ser relevante. Você ser uma referência, um ponto de encontro. Sabe aquele cara que fica com a camiseta da Herbalife? Posso te ajudar? Você precisa ser esse cara. E muitas vezes você não vai ser visto por milhões de pessoas, você não vai subir nos principais púlpitos do Brasil, do mundo. Só que aonde você está inserido, muitas pessoas vão chegar a lugares que elas nem imaginaram que elas chegariam, porque elas começaram a ver em você um estilo de vida diferente, uma prática de fala, uma prática de cultura diferente, e você transformou a vida das outras pessoas, ou sei lá, de gente que você nem imagina. E, ao meu ver, a relevância está em você se satisfazer, em perceber que de você saiu alguém que mudou a história de uma nação, de um povo, enfim. Você não mudou diretamente a história de nada, ou ninguém viu que você transformou algo em alguma coisa. Só que a pessoa ou aquilo que transformou viu você. E foi através de você que ele foi impulsionado a fazer, ou a chegar, ou a conquistar aquilo que você não poderia conquistar, mas que através da sua simplicidade e da sua entrega, alguém foi e fez.